Meus amados irmãos, graça e paz a todos vocês. Gente, depois de algum tempo, pela misericórdia de Deus, eu estou de volta com os vídeos aqui no canal. E eu fico tão feliz, meus amados irmãos, porque eu acredito que cada palavra que é transmitida através dessas reflexões bíblicas, eu acredito que é uma edificação pela misericórdia, pela bondade de Deus na vida de cada um de vocês que estão assistindo a este vídeo. Meus amados irmãos, eu estava orando, falando com Deus. Eu disse: Senhor, dai-me uma palavra para este vídeo. E o Senhor, o nosso Deus, ele veio em contrapartida e disse o seguinte: fale menos. Fale menos. Será o tema desta reflexão bíblica. E, meus amados irmãos, o texto que nós iremos tomar por base é o texto de Tiago, no capítulo de número 3, e o versículo é o de número 4. Olha que interessante. Observai igualmente os navios, que, sendo tão grande e abatidos, ventos por um pequeno leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Olha que interessante. Por quê? Meus amados irmãos, sabemos que devemos falar menos e ouvir mais. Eu tenho aprendido nos longos desses anos que vale mais a pena eu escutar e ficar calado e absorver somente aquilo que venha edificar a nossa vida. Porque há um pequeno membro em nossa boca conhecido como língua. A língua, o próprio Tiago vai dizendo que é um pequeno membro. Ele é pequeno, mas com a pequena chama, ela incendeia todo o bosque. E é por isso que Tiago nos alerta, meus amados irmãos, a aprendermos a preservar, a guardar a nossa língua. Passar a observar mais e falarmos menos. Porque Tiago vai ensinando que não é na raiva, não é no ódio que de fato iremos resolver as coisas. A própria Bíblia Sagrada vai nos dizendo que devemos ter paciência, que a paciência acompanha consigo a obediência. Devemos, porém, estarmos vigilantes, vigiar o que devemos falar, o que devemos ouvir. Porque uma certa feita, meus amados irmãos, eu ouvi de um certo homem de Deus, ele dizendo o seguinte, que ele esteve presente em uma casa de um casal. Até então, meus amados irmãos, a esposa desse irmão disse para ele: o encanamento da minha casa literalmente está quebrado. O senhor não entende de parte de encanamento para estar arrumando para mim? Meu esposo está trabalhando. Ele simplesmente se disponibilizou para ajudá-la naquele momento. Mas assim que ele estava entrando no lar desta mulher de Deus, passou uma outra mulher de Deus e viu este homem de Deus, este pastor,
entrando naquela casa. Ele fez o trabalho, fez o serviço, embora ele não quis nada em troca, a não ser que a pessoa orasse por ele. E assim foi feito. Mas, passando-se alguns dias, chegou até o ouvido de sua esposa que o mesmo estava o traindo. A esposa, por falta de vigilância, por não acreditar no marido, ela simplesmente tomou uma decisão precipitada. Ela simplesmente preferiu o divórcio. Ela pegou e saiu de casa e nunca mais voltou. Ela não deu ouvidos ao seu esposo, o pastor, que disse: eu simplesmente prestei um trabalho, um favor. Agora você prefere acreditar nas pessoas do que acreditar em mim. E o que aconteceu? Essa certa irmã procurou este pastor para dizer que ela errou em ter contado para a esposa do pastor que o pastor estava traindo. O pastor disse: eu lhe convido para ir até um certo monte comigo, mas leva consigo um saco e coloque muitas penas dentro desse saco. Assim essa irmã fez e foi para o monte com ele. Chegando lá, ele disse para ela: abra o saco. Agora, jogue essas penas na montanha e veja o que acontece. Assim ela jogou e as penas simplesmente foram embora. E ele disse: assim foi o que você, irmã, fez com a minha vida. Agora, vê se a irmã consegue pegar essas penas na montanha que se foram embora. Ela disse: é impossível, porque eu as vi ir, mas vi para muito longe, não há como eu pegá-las. Ele falou: assim você fez com a minha vida. Você simplesmente acabou destruindo aquilo que o próprio Deus construiu. Por quê? Aqui, meus amados irmãos, entra o pequeno membro, que é a língua. É um pequeno membro, mas ao bosque ela inteirinha incendeia. Ela, ao mesmo tempo, ela traz bênçãos, mas ela também traz desordens, traz contendas. E com esta reflexão, o próprio Tiago vai dizendo que devemos, meus amados irmãos, refreá-las, ter controle sobre a nossa língua, sobre aquilo que nós falamos, para que não venhamos estar destruindo até mesmo a gente, ou até mesmo alguém de nossas famílias ou amigos. Devemos estar vigilantes e vigiar sempre em oração, consagração. Meus amados irmãos, o vídeo ficou longo, mas é para edificação de nossas vidas. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te guardando e te protegendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.